Aula 7. Gerenciamento de programas e pacotes no Linux. Uma aplicação consiste em diferentes arquivos que precisam ser instalados para que a solução de software funcione. No Linux, em geral, as aplicações normalmente são modulares. Isso significa que diferentes conjuntos de arquivos precisam ser instalados para funcionarem junto com a aplicação. Esses conjuntos de arquivos são chamados de pacotes. Um pacote é uma coleção de arquivos com gerenciamento de informações adicionados a ele. Esse gerenciamento de informações é adicionado a uma base de dados, que possibilita os usuários de restaurar a situação do sistema antes de um software ser instalado. Dependências. Os pacotes de distribuições Linux costumam possuir dependências. Isto é, um pacote pode depender da instalação de outros pacotes. Estas dependências podiam causar uma série de problemas em distribuições mais antigas, porque um usuário leigo baixava um programa desejado e não o conseguia instalar com facilidade. Na época, quando o usuário dava o comando para instalar o programa desejado, o sistema exibia um erro, dizendo que para usar aquele programa era preciso instalar uma série de dependências, mostrando uma lista de pacotes que deveriam ser baixados. E para a surpresa do usuário, ao baixar essas dependências, ele descobria que cada uma delas possuía uma nova série de dependências que precisavam ser instaladas. Isto dificultava tanto a instalação de pacotes que tornava, para muitos usuários, insuportável instalar um programa no Linux. Para resolver isto, o projeto Debian desenvolveu um programa capaz de resolver as dependências, baixando-as automaticamente. Este programa é o apt-get, que foi adotado também pela distribuição Ubuntu. Na aula de hoje, iremos aprender a utilizar o apt-get para remover e instalar programas, o comando dpkg para instalar programas manualmente e também como compilar programas. Vamos começar aprendendo como obter uma lista de pacotes. Vamos abrir o navegador de internet e vamos em Ubuntu Package. Se estivesse usando o Debian, bastaria digitar Debian Packages. Vamos em packages.ubuntu.com. Agora selecionamos a versão utilizada. No nosso caso é o 10.04 LTS, que tem codinome Lucid. Como você pode ver, os pacotes estão divididos em categorias. Vamos, por exemplo, na categoria Games. Então, podemos ver os pacotes pelo nome. Por exemplo, repare no jogo que tem o nome Alien Arena. Eu posso abrir ele para ver alguns detalhes. E para instalar é muito simples. Basta que eu pegue o nome dele, o nome do pacote, que é Alien Arena, e faça um apt-get install no pacote. Eu vou também utilizar o comando sudo. Repare que não precisei baixar nada pelo navegador. O próprio apt-get vai baixar o programa. É só aguardar. Determina que vai ter de ser baixado 309 MB. Eu teria de apertar S ou N para iniciar o download. Eu vou apertar S para começar o download do Alien Arena. Vou apertar Ctrl C para uma nota. Como você pode ver, o apt-get iniciou baixando um arquivo de um repositório. Aonde ficam esses repositórios? Vamos ver aonde ficam essas configurações no sudo nano /etc apt sources.list. Os repositórios normalmente começam com a palavra reservada deb, que indicam
A inicialização de um repositório. Repare nas cerquilhas que indicam comentários. Após a palavra deb, vem o endereço de um repositório e uma faixa de pacotes do repositório, como você viu, Lucid, que está relacionado à versão 10.04 LTS. A palavra main é uma subfaixa do repositório Lucid, que concentra os pacotes principais desse repositório. A palavra restricted é outra subfaixa que concentra pacotes que são restritos em alguns países, como pacotes proprietários, mas gratuitos para baixar. Normalmente, sua distribuição já inclui um source list pré-configurado e pronto para usar. Você pode encontrar mais repositórios para adicionar este arquivo no apt-get.org. Em View All, você pode ver todos os repositórios não oficiais que estão disponíveis para você adicionar no seu apt. Os repositórios deb-src contêm código-fonte de pacotes e são mais usados por desenvolvedores. Na maior parte do tempo você utilizará pacotes começando com deb. Eu particularmente recomendo que você utilize os repositórios originais do Ubuntu ou do Debian, dependendo da sua distribuição. Vou pressionar Ctrl X. Vamos descobrir agora o comando apt-get update. Este comando, apt-get update, atualiza não a distribuição, mas a lista de pacotes que está disponível para apt-get segundo os repositórios configurados no /etc/source.list. É recomendável executar esse comando de tempos em tempos, e principalmente logo após a instalação de uma distribuição. Vamos instalar um programa bem simples por motivo de exemplo. Vamos instalar o programa mpg 123. Este pequeno programa permite reproduzir arquivos MP3 a partir de um terminal. O apt-get também pode ser utilizado para remover um programa através do sudo apt-get remove mpg 123. O apt-get também tem um comando que é o apt-get upgrade, que permite atualizar os pacotes instalados da distribuição. Além do upgrade, temos o dist upgrade, que permite atualizar a distribuição inteira. Deve-se ter cautela ao utilizar esses comandos, pois eles podem quebrar dependências do sistema e inviabilizá-lo. O comando sudo apt-get auto-remove remove pacotes que não estão mais sendo usados ou que teoricamente não estejam mais sendo utilizados. Muitas vezes as dependências geram problemas tão complexos que o apt-get não é capaz de resolvê-los. Para isso, existe o aptitude, que além de ser uma interface modo texto para o apt-get, também ajuda a instalar programas, porém resolvendo as dependências de uma forma mais detalhista. Se o usuário digitar sudo aptitude sem parâmetros, irá chamar essa interface. Para chamar o menu de opções do aptitude, basta pressionar Ctrl T. É possível, por exemplo, pesquisar um pacote. Normalmente, entretanto,
O apt-tudo é usado como apt-get, suportando os mesmos parâmetros. Da mesma forma, você também pode remover pacotes com apt-tudo, com algo como apt-tudo remove. E a vantagem nesse caso é a melhor resolução de dependências, quando a apt-get fica incapaz de resolver as dependências. Comando dpkg. O apt-get utiliza o comando dpkg para instalar os pacotes que baixa. Ele baixa esses pacotes em /var cache apt archives. Aqui ficam os pacotes que estão sendo baixados pelo apt-get. Você pode querer limpar essa lista com sudo apt-get clean. Ainda não vamos fazer isto por motivos de experimento. Vamos procurar por tudo que começa com mp para encontrar o mpg 123. Se eu quiser instalá-lo manualmente, o pacote, basta usar o dpkg-id instalar e o nome do arquivo do pacote, que já está baixado. Aí ele vai instalar o pacote diretamente. Para remover um pacote, eu devo removê-lo pelo nome do pacote, mas no banco de dados. Aqui o nome do pacote é mpg123, 1.deb e tudo isso. Mas você vai pegar só o nome do pacote no banco de dados, que é mpg123, para estar removendo o pacote com o dpkg. Instalação a partir do código-fonte. Quando efetuamos o download de algum software e nos deparamos com o arquivo .tar.gz ou .tar.bz2, podemos deduzir que se trata do código-fonte desse software. Quando extraímos os arquivos compactados, podemos perceber alguns arquivos como readme. Neste arquivo, normalmente constam as instruções para a instalação desse software. Vamos, para este exemplo, baixar um programa no formato .tar.gz. Vou abrir o navegador da internet. E eu vou entrar no site SourceForge. sourceforge.net. O site sourceforge.net inclui inúmeros programas, que são programas livres. Esses programas, que estão disponíveis no SourceForge, são disponibilizados diretamente em seu código-fonte, ou seja, em seu código de programação. Normalmente, você não pode executar um programa a partir do seu código-fonte. Você precisa estar compilando esse programa. Compilar o programa significa converter o código de programação em código binário, que pode ser interpretado pela máquina. Vamos baixar um programa de exemplo, o MP3 SPLT. O MP3 Split, como podemos ler, é uma ferramenta que permite separar arquivos MP3 e OGG, certo? Por exemplo, um arquivo grande em arquivos pequenos, como um álbum RAP muito comum na internet. Automaticamente, SourceForge encontrou um pacote deb para o MP3 Split, que já está voltado para a distribuição Debian, já está pré-compilado. Nós vamos baixar essa versão. Nós vamos tentar baixar o source, clicando aqui no nome do programa MP3 Split, ok? Vamos ao link Browse All Files.
Vamos escolher aqui o MP3 Split. E vamos abrir agora o diretório da versão 2.4. Vamos escolher a versão .tar.gz, que inclui o source code. Agora basta aguardar 5 segundos. Vou fazer download. Pronto, está baixado o arquivo. Por padrão, o Firefox salva os arquivos baixados na pasta download da pasta pessoal. Então vamos na aplicativos, acessórios. Opa, já temos com o terminal aberto, então terminal. CD download. Vamos dar um ls *.tar.gz para localizar ele. Aqui está ele. Então eu vou, primeiro passo, descomprimir esse arquivo. Então tar, eu quero descomprimir, então a opção é X, extrair. Que mais? Tem GZ, compressão. Então XZ, certo? Para descomprimir com compressão, para extrair com compressão. Que mais? É um arquivo, então F, file. Então descomprimindo o arquivo. Quero ver um relatório do que ele está fazendo, então verbose. Posso omitir o traço, não é obrigatório, fica assim. Como você pode ver, ele extraiu uma pasta chamada MP3 SPLT 2.4. CD, botão do meio do mouse, ele cola, né, que eu selecionei, dou Enter, LS. Vamos agora compilar este programa. Ao fazer um ls-l, vamos perceber alguns arquivos, entre eles o configure, que já vem com permissão de execução. E normalmente é ele o primeiro que vai ser executado. Mas vamos começar procurando por um arquivo readme, que contém normalmente as explicações de como instalar aquele programa, ou o arquivo install. Vamos agora ver a ajuda no readme usando o comando nano readme, enter. No readme temos algumas informações de licença. E encontramos aqui informações de ajuda, help information. E ele fala, leia o install para saber como instalar e compilar. Então vamos lá. Vamos ler o install. Aqui ele nos ensina como instalar usando o pacote tab, que não é nosso caso. Nosso caso é compilando o source, que é esse aqui. Como você pode ver, entre no diretório do MP3 Split e digite /configure. Com isso a gente vai executar o script configure que está dentro desse diretório. Tem algumas opções de compilação. E depois de digitar /configure, rodamos make e make install para instalar o programa. Vamos então fazer o /configure. Então, ao pressionar enter, é só aguardar o configure e verificar se o seu sistema já tem as dependências. Como você pode ver, ele está falando que a gente não tem a libmp3 SPLT, que a gente vai baixar agora. Nesta etapa você deve ter cuidado com a interpretação. No caso, não é que ele esteja pedindo que você instale o programa pré-compilado libmp3 SPLT com apt-get. Ele está querendo que você instale o source, ou seja, o código-fonte também. Você baixa o código-fonte e compile primeiro o libmp3 SPLT. Assim,
Vamos baixar lá no site do SourceForge novamente, no site do próprio MP3 SPLT, este source do libmp3 split para estar instalando primeiro, ok? Então tem que ser sempre pelo source. Então nós vamos de novo SourceForge, vamos procurar por libmp3 splt. Provavelmente vai cair no mesmo projeto. Se não cair, a gente vai ter que digitar apenas mp3 splt para ver se dentro do próprio projeto já tem esse programa. Então mp3 splt, todos os arquivos, mesmo diretório que a gente entrou aqui, libmp3 splt. Estava entrando no errado, deixa eu voltar para mostrar. libmp3 splt, é nesse diretório que a gente tem que entrar. Agora você poderia ficar em dúvida sobre qual versão baixar. Então, voltemos aqui ao terminal. Vamos ver que ele está precisando da versão 0.7. Assim, vamos baixar a versão 0.7. Como eu disse, não vai adiantar você baixar o pacote .deb, que já está pré-compilado. Você precisa baixar também o source, porque você está instalando a partir do source. Então tem que ser feito tudo a partir do source. Vou baixar aqui o libmp3 splt 0.7.tar.gz. Vamos aguardar os 5 segundos. E ok, vamos escolher download para estar baixando o arquivo. Vamos ver no download se o download foi concluído. Vamos agora ao terminal, mais uma vez, e vamos verificar se ele baixou o libmp3 splt. Então, contar traço xzf, vou colocar um V aqui também para dar verbose. Vamos extrair o libmp3 split e fazer nele o mesmo processo, começando com .configure. Vamos sempre verificar se tem um arquivo readme e install para estar lendo eles, ok? Vamos lá com .configure. Podemos agora começar a perceber como pode ser difícil compilar um programa no Linux. Nesse caso, faltou mais um programa que precisará ser instalado. Os headers da biblioteca libLTDL. Normalmente, podemos encontrar os headers em uma biblioteca também em pacote deb. Na verdade, os headers também são sources. E a gente precisa especificar que a gente não quer a libTDL normal, que a gente quer um source da libLTDL. Então nós vamos abrir de novo o navegador, abrir uma aba. Se estivesse usando Debian, a gente iria em Packages Debian, né? No caso, a gente vai em Packages Ubuntu, que é bem parecido o site. Vamos abrir o Ubuntu Packages. E aqui, na procura no diretório dos pacotes, a gente vai colocar Lucid, certo? libLTDL, botão do meio, search, e a gente já encontrou uma libLTDL aqui, tá vendo? Que é a biblioteca compilada. A gente tem que pegar a versão dev, que é o source, tá? Sempre que aparecer uma lib, então, nesse ponto /configure, quando você estiver instalando alguma coisa, você vai procurar aqui no Ubuntu Packages, no Debian Packages, pelo pacote que tem um traço dev ou traço devel ou headers, ok? Então, vamos baixar esse pacote aqui. Então, como é que eu vou fazer? Sudo apt-get install libLTDL -dev, é isso? Pressiono Enter, senha do usuário Marcos, ou do usuário que você esteja usando. Vamos aguardar ele baixar o pacote. Mais uma vez eu faço .configure para verificar se era isso mesmo que iria suprir esta dependência.
nós conseguimos suprir aquela dependência, tá? Então, no teste aqui que ele fez procurando pela biblioteca do libltdl, dessa vez passou, né? Vamos procurar aqui mais para cima, né? Mas passou ao teste. A gente agora parou um outro erro, que ele não conseguiu rodar um programa chamado MedTest Program, certo? Aí ele percebeu e verificar o porquê que ele não conseguiu rodar esse programa. Aí ele percebeu que falta algumas bibliotecas, que são essas aqui, né, que precisam estar sendo instaladas, certo? E ele terminou falando: o libpcre não está instalado, a gente precisa instalar então o libpcre. Para essa libpcre, nós vamos fazer a mesma coisa então. Vamos lá no Ubuntu Packages. Então, o nome do pacote é libpcre. Vou pesquisar por ele. Como você pode ver, apareceu várias versões -dev, que é o que importa pra gente, tá? Qual que eu vou baixar? Bom, vou baixar que tem um nome mais genérico. Essa tá com mais. Pode ser que seja essa. Só vamos ver uma mais. Essa aqui, ó, libpcre 3, né? Ela tá só com a versão, ó, -dev, então deve ser essa. Vamos instalá-la. Então, sudo apt-get install. Ok. Beleza. Vamos ver se agora ele passa daquela etapa. Vai demorar um pouco. Com certeza vai parar em muitas outras bibliotecas até a gente conseguir, né? Ah, conseguimos. Beleza. Olha que sorte a gente teve. Conseguimos passar de primeira já e instalar. Então, como vocês viram, às vezes você vai pegar um programa que você vai ficar fazendo isso durante horas até resolver a dependência dele, tá? Então, nós vamos agora fazer o make, ok? E depois o make install. No make, a gente está convertendo o código fonte em binário, então pode acontecer algum problema, tá? Se ele terminar sem nenhum erro, é porque deu tudo certo, ok? Então, deu tudo certo. Ele dá alguns avisos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo esses avisos aqui? Não é um erro, né? É um warning, né? É um aviso, mas não significa que ele não conseguiu compilar, ok? Então, vamos dar um make install para agora instalar o programa na distribuição. Aqui deu um erro, né? Aí você fala, poxa, né, deu tudo certo no make, agora vai dar erro agora? Porque no make install ele precisa de permissão para instalar. Então eu posso fazer um sudo make install e pronto, está resolvido o problema. Ok? Vamos voltar agora ao MP3 SPLT e ver se ele também vai ter aí algum problema com dependência ainda. Se ele vai encontrar também essa libmp3 SPLT que a gente instalou. Ok? Vamos aguardar. Ah, lá, deu tudo certo. Ele já gerou o make file, que está pronto então para executar o make também. Então make e depois sudo make install. Beleza, mp3 SPLT está instalado. Bem, agora que a gente já instalou, vamos testar se o programa já está funcionando. Então mp3 SPLT, então enter só nele para ver se ele responde alguma coisa. Respondeu? Quer dizer que então que deu certo a instalação, ok? Esse programa aqui eu fiz questão de usar ele no exemplo, porque ele é um programa bem interessante que permite você separar aquelas MP3 que elas vêm um álbum wrap, né, inteiro que você baixa, geralmente vem um álbum, você precisa separar para gravar num CD, por exemplo. Então, ó, você pode separar uma MP3 álbum wrap, MP3 wrap. E caso ele não consiga separar usando essa opção, você consegue com o traço S, que Silence Detection, né, que detecta automaticamente as partes de silêncio. O error mode que detecta a parte de erro para estar separando também uma MP3 concatenada. Então, tem várias formas de estar separando uma MP3, geralmente traço S é a que funciona melhor, né?
-w também. Bom, e qual é a conclusão de a gente estar compilando um programa, então? Olha, às vezes, se você olhar no SourceForge aqui, você vai perceber que tem muito programa, né? E muitos desses programas aqui é justamente talvez aquele programa que vai resolver teu problema. Um programa que acabou de ser lançado, que vai resolver teu problema e ele não está disponível no formato Debian, por exemplo, no formato pré-compilado. Daí você vai ser obrigado a estar compilando ele desse modo que a gente fez. Então, como você pode ver, não é tão complicado assim compilar um programa, né? Nunca o povo fala que é só digitar /configure, make install. Com certeza não é só isso que a gente teve que fazer, como você pode ver, né? Mas você agora aprendeu o caminho para estar compilando um programa, caso você encontre aqui um programa que não dê certo de instalar pelo Debian diretamente, ou que não tenha, né, para instalar pelo Debian ou pelo Ubuntu diretamente. Nesses casos, às vezes você vai ter um programa que ele vai ter uma lib lá, né, que não foi o nosso caso, que você não vai encontrar aqui no Ubuntu Packages. Daí no caso você pode baixar a lib aqui no próprio SourceForge, ok? Normalmente sem digitar lib, você vai digitar só o nome do pacote mesmo que ele está pedindo. Por exemplo, ele estava pedindo lá, né, a lib, vamos voltar aqui, a libpre, né, pcre. Então você, ao invés de digitar libpcre, você vai procurar por pcre apenas, que você vai encontrar alguma coisa também no SourceForge. Então está aqui como que é compilado um programa. Bem, este é o fim da aula 7. Esperamos que tenham gostado.